galera, tudo bem? Tá? Sejam bem-vindos aí ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Val, professora de Química, tá? Sexo feminino, tenho 55 anos, tá? Sou branca, meus cabelos são pretos, tá? Eu tenho uma estatura assim mediana. Estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta, tá? E o ambiente que eu estou, né, é um estúdio de televisão, onde eu vou usar uma TV interativa para as nossas anotações, beleza? Então, gente, ó, na aula de hoje nós vamos ver nomenclatura dos compostos orgânicos, tá? Os hidrocarbonetos, os compostos que têm oxigênio, que são os oxigenados, os nitrogenados, tá beleza? Então vem comigo aí na tela que eu vou te dar aquele bizu para você poder resolver as questões. Gente, na tela nós temos assim, nomenclatura dos hidrocarbonetos. Essa tabelinha é um conteúdo que tu tem que saber. Eu vou dizer assim, meu filho, quando eu tiver um carbono, como fala? Aí tu vai memorizar, Val, é met. E vai embora, ó. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. Tu vai memorizar mesmo. 4 carbonos, but. Até o 10. 5 fala pente. 6 fala ex, 7 fala ep, 8 fala oc, 9 fala non e 10 fala dec, tá? Vamos já ver isso na prática. O que mais, Val? Isso na nomenclatura dos hidrocarbonetos. Aí, ó, ele vai dizer assim, quando é que eu vou usar esse an, Val? Quando as ligações for simples, ó. Tu lembra? Ligação simples tem um tracinho entre os carbonos. E esse em, Val? Quando tiver uma dupla, olha aí, ó, tu vai dar uma olhada lá na estrutura e vai ter uma dupla entre os carbonos. E vai embora. E esse ímval, quando é que eu uso? Quando eu tiver, deixa eu colocar aqui no cantinho, uma ligação tripla. Ó. Tá escrito aqui, ó, Val, quando tiver uma ligação tripla. E esse dien, Val, o que é? Esse dien é quando tu tem, ó, duas duplas, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Então, coloquei. Então, na estrutura vai aparecer duas duplas, tá? E assim vai, ó, diin, Val, duas ligações triplas, tá? Na estrutura. O hidrocarboneto, ele termina com a letra O, então, um Ozinho no final, tá? Então, essa tabela é importante. Vamos continuar o bizu. Olha, a regrinha diz assim, nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeias normais. Na aula anterior, eu falei que é uma cadeia normal, né? É aquela que tem carbonos primários e secundários. Aí a regra diz, ó, né, meu filho, o número de carbonos, que é essa tabela que você viu na tela anterior, a ligação e termina com a letra O, tá? Essa aí para os hidrocarbonetos. Como vem isso na prova? Tá aqui, ó, peguei um exemplo pequenininho. Ele colocou 2 carbonos, aí, ó, número de carbonos, ó, você vê que tem 1, 2. Como é que fala 2? Você viu na tela anterior. Val 2 carbono fala et. Aí a ligação é simples, ó. Aí tu bota esse an. E termina com a letra O. Pronto. Então esse composto é o etano. Beleza? E assim vai. Se eu tivesse 3 carbonos, colocasse uma dupla. Então não esquece a sequência. Número de carbonos, professora, 3. Como é que fala o 3? Prop, né? Tu viu na tela anterior, tá certo? E quando tem dupla, Val, tu viu que colocava o em, né? E termina com que letra? O O. Pronto, sem um segundo exemplo. Tá beleza? Vamos continuar. Aí, gente, nomenclatura tem regrinhas. Tipo uma receita de bolo, tá? Eu vou ler, depois a gente coloca em prática como é que ele cobra essas regrinhas de nomenclatura, beleza? Acompanha aí na tela. Ele diz assim, ó, nomenclatura de cadeias ramificadas. Então, vamos lá para as regras. A primeira regra, Val, reconhecer a cadeia principal. Val, o que é uma cadeia principal? A cadeia principal, ó, tem maior número de carbonos, então ela vai ter mais carbonos na sua estrutura. Aí, continuando as regras. Numerar, tu vai ter que colocar números nessa cadeia principal, procurando sempre dar os menores números lá na hora da numeração da cadeia principal. O que mais, ó? Outra regrinha. Dá a localização dos radicais. Esses radicais a gente vai já ver na próxima tela, tá bom? Outra regrinha. Quando você tiver uma dupla ou uma tripla ligação, elas têm preferência sobre os radicais. Então, a numeração vai partir
lá da dupla ou da tripla, na escolha dos menores números na numeração da cadeia principal. O que mais, Val? Quinta regrinha que eu chamei de E. Val, tu coloca a posição dos radicais, que é um número, tu vai botar o nome desse radical e, por final, a cadeia principal, tá? Essas eram as regrinhas. Mas vamos continuar o bizu. Valdo está falando em radicais, né? Quem é esses radicais? Então, ó, mais uma teoria que a gente tem que saber. Os principais radicais, ó. Quem é o metil? Até pintei aqui já de vermelho. Tu lembra na primeira tela? Met é um carbono. Então, o metil, ele é o H3C, do jeito que tá aí. E esse tracinho, tá bom? Vamos ver outro radical. Et, eu não te disse que et era 2? Tá aqui, ó. 2 carbonos e o tracinho que a gente chama de valência. É onde ele vai se ligar à cadeia principal. Própio, tá vendo que esse aqui tem própio e esse aqui também tem própio, né, Val? Esse é o propil e esse é o isopropil. Então, o propil, ó, próprio são 3. Só que a valência está nesse carbono da ponta que a gente chama de primária. E o isopropil, a valência está bem no meio, ó. Iso de igual, tá bom? But, tu lembra na primeira tela que eu te falei que era 4, né? Radicais but tem 4. Vamos para o primeiro. Então, Val, 4 carbonos, tá aqui os 4 carbonos. E o butil, a valência está aqui, ó, no carbono da ponta, que a gente chama de carbono primário. Sec, o que é sec que a gente estudou nas aulas anteriores? É o sec butil, né? Ó. Então, aqui a valência, tá vendo esse pauzinho? Está no carbono secundário. Olha, agora tesse butil. Tesse, o que é na química, Val? É de terciário, ó. Tu enxerga que esse carbono aqui, ele é terciário, ó. 1, 2, 3. Tem 3 carbonos à sua volta, beleza? E o isobutil, Val? O isobutil, Val, ele tem um carbono terciário, mas a valência está lá no primário, fechou? O vinil, gente, tá? O vinil é assim, 2 carbonos com a dupla. O alil, Val, o alil são 3 carbonos, mas ele tem uma dupla lá no segundo carbono, tá bom? Ah, esse aqui vem muito também, ó. Val, quem é fenil? Fenil. Fenil é uma cadeia aromática e o tracinho, ó, tá? E o benzil, Val? O benzil é uma cadeia aromática, só que tem o CH2, beleza? Então, esses são os radicais principais. Como é que vem isso na prova, Val? Olha, coloca uma estrutura, tá? E pede o nome do composto. Professor, ó, tu lembra que eu te falei? Achar a cadeia principal. Achou, beleza? Então, a nomenclatura, ó, Val aqui é o metil, aqui é o metil, tudo bem? Então, o nome dele, ó, na posição 2 e na posição 4, é o metil 2 vezes, ó, dimetil. E hexano na minha cadeia principal, fechou? Existem outras funções, gente. O hidrocarboneto terminou com O, que a gente aprendeu, né, o principal. O álcool vai terminar OL, aldeído-al, cetona-ona, ácido carboxílico óico, amina, quando for amina, e o éter é a palavra ox, beleza? Ó, gente, tem uma dúvida aí do aluno, Leonardo tem uma dúvida aí, ele vai conversar com a gente. Fala aí, Léo, qual é a tua dúvida? Professora Val, eu usei esse removedor de esmalte chamado acetona, mas qual é o nome dele correto, de acordo com a IUPAC? Ah, olha aí o desenho, né? Então, o Leonardo quer tirar aqui o esmalte da unha e usou essa substância aí que o nome popular a gente chama de acetona. Então, ó, a acetona é o nome que o povão chama, né? Mas a nomenclatura da IUPAC é a que a gente seguiu nas telas. Quantos carbonos tem, ó? 1, 2, 3. 3 fala prop. As ligações são simples entre o carbono, tá? E nós vimos nas últimas aulas que bota ona quando a função é cetona, fechou? Então, propanona é o mesmo que acetona, beleza? Vamos ver, olha só, professora, como é que é cobrado esse assunto nas provas da UEA e outras, tá? Olha essa questão aí da UEA, ele diz assim, UEA CIS 3 2024, ó, a galera que está no terceiro ano, ou o macro também, no caso esse é do terceiro ano. O quadro apresenta as fórmulas estruturais de alguns radicais. Aí ele te dá os radicais, ó. O metil, o etil, o isopropil e a hidroxila, tá? Aí vamos ver o que ele quer. Aí ele diz assim, considere a substituição dos hidrogênios do gás metano pelo grupo metil, etil, isopropil e hidroxila. A fórmula molecular da substância formada por essas substâncias e o número de ramificações
ligadas à cadeia principal. Serão, então ele quer duas coisas, ó. Ele vai querer a fórmula e o número de ramificações, tá? Tu vai pegar esse metano aqui, tá vendo o metano? Ó, vai um C e os 4 hidrogênios. Tu vai tirar esses hidrogênios, é isso que ele está dizendo no texto, e vai colocar esses indivíduos aqui. O metil, o etil, o isopropil e a hidroxila que ele te deu na tela anterior, beleza? Vamos lá para o procedimento. Professor, o procedimento vai ser esse, ó. Vai ter, ó, quando eu tirar lá os hidrogênios, ó, olha aqui, ó, aqui no cantinho é o metil, ó. Aqui, professora, mesma coisa, ó, 2 carbonos. É o etil que ele te deu lá no texto, tá? Na questão anterior, na tela anterior. Esse aqui, Val, ó, 3 carbonos é o isopropil. Então, tu colocou aqueles 3 radicais que ele falou na tela anterior, tá? Aí ele quer que tu conte, vê se deu 7 carbonos. Quando você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deu. Conte os Hs, bote lá os Hs, tá bom? De acordo com a necessidade. E você vai ver que vai dar 16H e um O, tá? Quem seriam essas duas ramificações? Seria aqui o metil, tá? A minha cadeia principal, deixa eu dar uma ajeitada aqui rapidinho. A minha cadeia principal seria como, professor? Só para me botar a cadeia principal. Minha cadeia principal seria essa partezinha aqui, ó. Vem, fechou. Então, os radicais são esses dois, ó, que é o metil, CH3, CH3. Por isso que tem duas ramificações. Então, tá aí a respostinha. Letra D, C7H16O e 2 ramificações. Olha outra questão, turma, que ele cobrou na UEA. UEA CIS 3, 2023. A mesma coisa, ó. O composto representado pela fórmula é conhecido como isoctano, um dos componentes da gasolina. Aí ele colocou a estrutura e no final, o que ele vai querer, professora? O nome da IUPAC desse composto é. Então, o mesmo esquema, ó, tu bota os carbonos, beleza? Bota os carbonos, acha a cadeia principal, aquela que tem mais carbonos, é isso? E os outros indivíduos são os radicais que a gente viu na primeira telinha, tá? Coloca os hidrogênios, aquilo que eu te ensinei, bem devagar. Lembra que o carbono faz 4 ligações, tá bom? Aqui, Val, precisa de 2, precisa de 3, tá bom? Aqui tá no máximo. Então, vamos ver aqui o que ele fala. Val, como é que seria o nome dele? O nome desse composto, turma, vai ser, explicar bem devagarinho, vai ser o 2,2,4-trimetil grudado no pentano. Professora, a senhora achou a cadeia principal, não foi? E colocou e achou os radicais. Então, na posição 2, eu tenho o meu metil 2 vezes, ó, beleza? Tá? E a cadeia principal tem 5 carbonos, por isso que ele marcou lá a letra D, beleza? E aí, galera, ó, na aula de hoje nós vimos a nomenclatura das funções, né, dos compostos orgânicos, hidrocarbonetos, oxigenados e outros, tá? É assunto importante para o vestibular e da UEA, tá? Então, siga o Preveste UEA nas redes sociais, beleza?